Peixes, bem-vindo à tua leitura para janeiro de 2023. Essa é uma leitura geral para Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver aqui as energias gerais para o mês de janeiro de 2023. Especificamente para o mês de janeiro, tá? As leituras da semana passada foram com a energia geral para o ano, para a gente fazer um apanhado do que vai ser, mais ou menos, para a gente ter uma noção das energias do ano de 2023. E essa aqui é uma leitura para janeiro. Vamos ver, então. Peixes, por favor. O ataúde. A serpente. O parque. Os caminhos. No fundo do maço, o ramalhete. Aqui tem um momento de transformação profunda e de uma redescoberta ou uma reconexão ou um realinhamento de um caminho. Ou para que tu possa te realinhar, te recolocar nesse caminho, te reencontrar, vamos dizer assim, tu estás passando por um processo de transformação, morte, renascimento. Mas aqui, essa carta do ataúde é aquela carta, a carta da morte, né? É aquela carta onde tudo se faz silêncio, onde tudo é silencioso, é o fim, é o encerrar, para depois, então, principiar essa sensação e esse sentimento de renovação, de realinhamento e de reconexão que a serpente traz. A serpente traz renovação, traz um realinhar-se, aqui a serpente no sentido espiritual, não só, mas também, principalmente, uma renovação, uma reconexão com o mundo espiritual. Serpente é uma carta de número 7. Forte essa conexão, essa relação com o mundo espiritual. Então aqui, essa transformação, obviamente que toda mudança, ela começa do lado de dentro, que é o que a gente fala, né? Que é o lado espiritual, que é o lado mágico, invisível, que rege a nossa vida. Então, sempre quando a gente fala nessa conexão profunda, ou sempre quando a gente fala em mudança e profundidade, ela sempre vai começar do lado de dentro. Mesmo quando, naquele tempo onde a gente ainda é muito desconectado, onde a gente ainda não está desperto, que a gente não compreende que toda mudança ela começa a partir de dentro, ainda assim ela começa a partir de dentro. Mesmo que a gente, quando ainda não é desperto, a gente só perceba quando está se materializando a mudança. Mas aqui eu percebo que existe essa busca também por reencontrar esse caminho. E aqui é esse o acontecimento principal para o mês de janeiro. É um reencontro contigo mesmo, é um reencontrar a tua essência. Se não me engano, a gente já vem falando nas leituras de peixe, se não me engano, a gente já falou na leitura passada, que existe aqui, que para esse ano existiria transformação, é o título da leitura de peixe para 2023, que é um ano onde vocês, finalmente, vão entrar em conexão com um propósito na tua vida. Eu não gosto muito de falar essas palavras da moda, porque elas são carregadas de estigma, carregadas de crenças ali, né? E que muitas vezes não contempla aquilo que a gente quer falar, principalmente na leitura. Quando a gente fala em transformação, em conexão, em encontrar um propósito, parece que a vida, parece que a vida só tem um propósito, né? Parece que a gente vai encontrar o grande propósito da vida e a gente vai precisar fazer aquilo ali a vida toda, ou é só aquilo que a gente tem que fazer na vida. A vida é feita de muitos propósitos, né? Existe um propósito que a gente tem que fazer todos os dias, existe um propósito que a gente vai cumprir em um mês, existe um propósito que a gente está cumprindo naquele momento por tempo indeterminado, como, por exemplo, quando a gente desconecta uma pessoa,
existe ali um propósito de conexão com aquela pessoa. A partir do momento que aquela relação ela finda, acabou aquele propósito com aquela pessoa e a gente finaliza aquilo ali para começar um propósito com uma outra pessoa ou uma outra situação, se é uma situação de emprego, se é uma... Enfim, a vida é feita de vários propósitos. Então, por isso que é complicado, às vezes, a gente dizer só o propósito sem explicar. Mas aqui é um propósito conectado com a tua essência, conectado com algo muito profundo em ti. Eu sinto que é essa busca por preencher aquele lugarzinho vazio. Aquela busca que a gente faz, está sempre fazendo, permanece, e que é como se a gente tivesse uma dificuldade de encontrar ali aquela plenitude, aquele preencher-se. Então, essa transformação que a gente está se referindo aqui, e esse propósito é um propósito de profundidade, é um propósito espiritual, é um propósito de realmente encontrar o caminho. É como se aqui fosse uma reconexão com o grande propósito. Uma reconexão, porque o propósito ele vem com a gente, e principalmente quando a gente está lá naquela idade muito pequena, ou muito inocente, ou muito que ainda a gente ainda não se contaminou com algumas coisas no mundo, a gente tem uma forte conexão com esse propósito, mesmo que a gente hoje não lembre, mesmo que a gente não saiba. Porque esse é o propósito que veio com a gente, diferente dos pequenos propósitos que a gente precisa ir cumprindo. Não sei por que eu estou falando tudo isso, mas talvez porque haja aqui uma compreensão do que é que vocês vão encontrar. Caso busquem, né? Porque então aqui não é simplesmente uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que acontece, é uma resposta, um resultado que acontece a partir de uma busca. Então não é algo que vai surgir, vai acontecer. É algo que vai surgir, vai acontecer, mas em resposta a uma busca. Não é algo simplesmente que vai acontecer. Cartas bastante positivas, o ramalhete, o cão, o sol. É realmente um algo transformador. Vamos abrir o tarô. Vamos entender melhor, então, sobre esse propósito, sobre esse renascer, sobre esse reconectar, sobre esse caminho que está aqui bifurcado, com várias possibilidades, várias opções, todas elas te parecem muito boas, mas nenhuma delas de fato te convence de que é boa. A resposta é como se tivesse aqui o parque, fala de pessoas, de lugares onde tem muitas pessoas, mas está me remetendo a um algo específico onde tu vai, onde tu tenhas muito contato com as pessoas, não necessariamente um lugar. Vamos ver melhor o que o tarô vai nos dizer. A estrela. A gente abre com uma carta bastante positiva, uma carta que vem te trazendo esperança, aquela luz no fim do túnel, aquela resposta que tu vem buscando, aquele algo que mesmo diante do caos, mesmo diante das não respostas, das respostas não recebidas, das buscas não bem sucedidas, ainda assim a gente mantém uma esperança de que se esse ainda não é o caminho, logo ali vai ser. Porque existem muitas possibilidades. Aquela carta do caminho, então eu vou mostrar. Olha só, não é apenas uma encruzilhada ali, tem vários caminhos, a gente vai vendo ao longo da carta vários caminhos. Eu peço desculpa, realmente a qualidade da minha câmera não é boa, mas existem ali vários caminhos, é isso. Vamos lá. A força. Determinados a encontrar esse caminho. Determinados, pelo menos, a buscar, mesmo sem saber
qual é a busca e qual exatamente a mudança que precisa ser feita, ainda assim persistem, permanecem em buscar e procurar por algo que faça sentido. Porque viver uma vida sem sentido é algo que não é aceito, mesmo que eu busque aquilo que eu ainda não sei o que é, eu busco mesmo assim, porque só o fato da busca já é um passo, né? E falei as outras cartas. O Rei de Copas, o Sete de Ouros, o Cinco de Espadas, a Temperança, o Eremita. Muitas cartas. Feito. O As de Espadas, o Cavaleiro de Copas. Esse Cavaleiro de Copas, ele tava meio querendo aparecer aqui já. Realmente. O Rei de Paus. Ah, sim. A Estrela. Viu? Ela queria realmente estar aqui. Tá, vamos tirar mais uma para depois falar. O Cavaleiro de Paus vai parar alguma coisa bem aqui? Não vai fazer barulho, não. O Cavaleiro de Ouros, o Pajem de Ouros. Crescimento financeiro, uma busca. 4 de Ouros. O 10 de Espadas. Não, 10 de Paus. O 3 de Ouros. Muitas cartas de terra aqui. Muitas cartas de naipe de Ouros. Estamos falando, por favor. Algumas. Quase que predominando. O 7 de Espadas. O As de Ouros aqui, no fundo. Que me fala desse novo começo, realmente, desse novo caminho, dessa busca. Mas aqui o As de Ouros, ele não fala de uma busca, ele fala de um encontro, ele fala de um novo caminho, ele fala realmente desse encontrar esse caminho. Então aqui, o que faz muito sentido? A gente abriu o baralho cigano com a carta da morte, né, a carta do ataúde, que é esse momento de quietude, de silêncio, onde tudo está meio parado, meio morno, que é o momento da morte, que é o momento de viver aquela finalização. E o ideal é que a gente se entregue também a esse momento, não resista e não relute, não tente entender as coisas que a gente está sentindo, que a gente está vivendo, que para muitos é esse momento de calmaria e quietude, mas para outros esse momento de calmaria e quietude traz também esse anseio por buscar o movimento, por buscar o caminho. Aí vocês veem aqui com uma crescente significativa que logo traz a carta da temperança, nesse primeiro momento aqui, já nessas primeiras cartas que eu tirei, e a temperança que vai trazendo aquele reavivamento, aquele reequilíbrio, também das emoções, que traz aquele, vai trazendo de novo a vida e aquele colorido. Através disso, a partir disso, vai surgindo então essa transformação que traz a carta da serpente. A força me fala de uma força que não é simplesmente uma determinação em buscar e fazer. A força é aquela força adquirida a partir de inúmeras tentativas mal sucedidas, dependendo do teu ponto de vista. Porque aquilo que tu chamas de mal sucedido foram as experiências que te fizeram chegar onde tu estás. Cada uma daquelas tentativas que, ao teu ver, foram mal sucedidas, provavelmente, elas têm, até por isso aqui que esse novo caminho para ti, tá te parecendo que tu deve fazer as coisas meio que escondidas, não escondidas, mas meio que num silêncio, porque talvez pelo medo de mais uma vez não ser esse o caminho, talvez aqui por querer mesmo esse resguardo, esse se guardar mais para si esse planejamento aí por alguma razão. Mas
dependendo do ponto de vista, se tu partir do princípio que cada uma das tentativas que tu julga mal sucedidas, elas foram experiências que construíram a tua maturidade. Só por isso é que essa transformação aqui, é que essa morte, renascimento, esse momento aqui vai te trazer a transformação real. Porque hoje tu pode passar por essa transformação, porque a vida ela vai te trazendo momentos que tu estás preparado, preparada, pronto para viver. Ela não vai te trazer coisas que tu ainda não estejas preparado. Às vezes, ela te traz coisas, a gente não está pronto, e aí a gente não compreende. Mas o aproveitamento de cada uma das lições consiste em estarmos prontos para receber e para viver aquilo. Por isso que aqui tem essa carta do 7 de ouros, que é a carta onde está sendo oferecido uma nova oportunidade, porque a força que tu adquiriu até aqui, ela é suficiente, ela te traz não só a força, a persistência, mas a coragem, a inteligência e a maturidade que tu precisa para receber o que a vida tem para te oferecer, sem que tu olhe para a vida como um algo a ser vencido, mas como um algo aqui que possa ser reorganizado. Não vencer, mas reorganizar, realinhar, rever as coisas. Não lutar contra, não vencer a vida. Não olhando a vida como batalhas a serem vencidas, mas como experiências adquiridas em cada uma das situações vivenciadas. Tem essa coisa da autossabotagem aqui, que sabe o que é? Esse ciclo de... Ai, desculpa que eu fico com dor nas pernas, fico pra lá e pra cá com as pernas. Sabe o que é essa autossabotagem aqui? É o não sentir, é o não merecimento. Porque a gente tem uma noção, eu acho que a maioria de nós, a gente aprendeu que a gente deve ser grato por aquilo que a gente tem, e a gente tem sempre naquela comparação daqueles que não têm, sabe aquela coisa que a gente sempre tem que se contentar com aquilo que a gente tem, porque tem gente que tem menos. E aí vem a culpa. E isso, essa culpa, esse não se sentir merecedor de querer ter mais, achar que aquilo que se tem é suficiente, aquilo que se pode ter é suficiente, não querer ir mais a fundo, tem essas raízes lá atrás, na maneira como a gente foi criado. Então aqui tem esse cuidado e não compreender e não olhar para as oportunidades que a vida vai te trazendo como se tu não fosse merecedor disso. Perceber que aquilo que a vida vai te trazendo é porque tu merece viver. Esse conhecimento que a vida vai... Esse aprofundamento no conhecimento vai te trazendo essas percepções, vai trazendo a noção disso tudo. E para além disso, tu vai descobrindo em ti algumas respostas que sempre estiveram ali e que tu buscou do lado de fora. Essas respostas, essa compreensão de que eu tenho em mim os registros dos conhecimentos que eu preciso, é que vai te trazer aqui como se fosse uma conclusão, uma vitória mental sobre qual é o caminho. Vai te trazer uma clareza mental sobre qual é o caminho. E quando tu entender, quando tu chegar nessa clareza que foi adquirida a partir daquela força, persistência e coragem, que tu compreendeu que não era a força física, que não era
algo que tu precisasse lutar externo, mas era o dominar a própria força, o ter o domínio sobre os próprios instintos. Essas eram as respostas. E esse domínio, ele sempre teve dentro de ti. Isso vai te trazer a força mental para criar, para imaginar e para conseguir ver esse caminho com clareza. Qual é o caminho que precisa ser seguido? Essa clareza, equilíbrio mental, vai te trazer esse caminho. Por isso, essa estrela e por isso esse rei de paus. Esse rei de paus que é o rei do movimento, da criatividade, mas principalmente da conexão. Uma conexão contigo, que é o universo. Entendendo que quando eu me conecto comigo, eu me conecto com o todo. E é isso que traz essa clareza, essa expansividade na percepção das coisas. Hoje eu escutei uma live de umas pessoas que eu gosto muito, e justamente eles traziam eles chamavam a atenção para o quanto, quando a gente vive essa vida urbana, conectado aos aparelhos, sejam eles quais forem, que a gente vive muito esses barulhos da vida urbana, esse cheiro que tem só dessa vida urbana, os nossos sentidos eles vão se fechando, porque nós somos a natureza. E quando a gente se depara, o nosso corpo, ele sabe exatamente como fazer. A gente se engana achando que é a mente que coordena tudo, mas o corpo ele tem uma inteligência muito maior, porque ele sabe exatamente aquilo que faz bem e consegue distinguir aquilo que faz bem daquilo que não faz bem e vai criando mecanismos para nos defender também daquilo que é nocivo para o nosso corpo. Então, o nosso corpo é natural, é da natureza, ele foi feito para estar nesse meio. Quando se vive uma vida muito urbana, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, a nossa audição nos ouvidos, nossa audição, ela vai se fechando para que a gente não escute aquele barulho que a gente não quer ouvir, aquilo que a gente não gosta. E isso vai diminuindo a nossa capacidade de percepção. O nosso olfato vai também ignorando, vamos dizer assim, se fechando aqueles cheiros do esgoto da cidade, da poluição, enfim, dessas coisas que a gente não quer, que o nosso corpo entende como coisas que nos distanciam da nossa natureza e que vão a longo prazo nos trazendo um estado de não saúde, vamos dizer assim. E quando a gente se conecta, existe até técnica chinesa, japonesa, não sei, que tem um nome que fala dessa técnica de caminhar em meio à mata. Olha como isso é fantástico, caminhar em meio à mata por alguns minutos, a percepção que te traz do todo e o quanto realinha e o quanto abre os teus instintos, os teus sentidos. Ao abrir os sentidos, por que abre? Porque a gente está em conexão ali com a natureza que somos nós. Vai fazendo com que a gente perceba os barulhos, os cheiros e vá sentindo o que está ao nosso redor, abrindo os nossos sentidos. Isso faz com que todos os nossos instintos eles fiquem mais aflorados e mais abertos a perceber as coisas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente está muito nessa vida urbana, a gente acaba perdendo a percepção das coisas. Por isso a depressão, por isso esse distanciamento, por isso esse vazio, por isso a busca por um caminho que nunca tem fim. A gente nunca encontra o nosso caminho porque a gente não consegue perceber o que está ao nosso redor. Por que eu estou falando isso? Não sei, mas o que eu sei é que aqui tem um caminho que vocês vão encontrar, que vocês estão buscando. E essa busca,
ela tem aqui sucesso porque ela tem uma carta que traz, ela tem essa temperança, que é essa paz. Eu ia mostrar, não sei se mostrei, que ela traz. Olha aqui os lírios, olha aqui o arco-íris, olha esse anjo, essas asas, essa água que fala das emoções. Olha essa conexão, essa suavidade. A temperança é cura, a temperança é equilíbrio. Tá vendo? Ela tá equilibrando a água ali. É equilíbrio. E a carta da estrela, a esperança. A estrela fala de conexão espiritual. A estrela fala das respostas que vêm de um plano maior, que vem de algo maior, que vem de algo mais maior, grandioso, tá? Toda essa eu sinto que aqui, essas últimas cartas, elas têm muito naipe de ouros aqui, tem esse 10 de paus, tem uma coisa de apego, e tem, então assim, toda essa busca, ela vai te trazer para um lugar mais elevado, que eu creio que tu vai compreender que essa busca pelo financeiro, esse apego por buscar aquilo que vai te trazer um retorno financeiro, eu acho que é o que tu vai compreender aqui, que é o que te deixava nesse estado de causa aqui mental. Eu acho que a compreensão disso, a partir de tu entender a suavidade das coisas, a conexão, e de que tudo precisa estar alinhado de uma certa forma, é que vai te trazer o ganho real, não só de paz, equilíbrio, conexão, mas também de ganho financeiro. E quando a gente fala de encontrar um caminho, de descobrir ali qual é o teu caminho, não significa que os desafios não virão. Às vezes eles podem vir até de forma mais intensa, porque uma vez que tu encontra o teu caminho, tu vai descobrir que tu tem muito trabalho a fazer e que até agora tu ainda não fez. Então aquilo vai te trazendo outras coisas e muito mais coisas. Então às vezes tu já encontrou o teu caminho, mas tu acha que tem muita coisa, muita pedra no caminho e que pode ser que ele não seja. Por isso, essa reconexão, essa conexão. Tá? Vai existir aqui, pode ser que exista uma vontade ou uma necessidade de um isolamento, de fazer as coisas de uma forma mais escondida, silenciosa, não sei. Ou no escuro, na noite, é que eu mexo nesses pensamentos, nesses lugares mais profundos, não sei, alguma coisa assim. Enfim, é o que eu vejo para vocês. Eu desejo uma boa sorte, que fiquem todos com Deus. Até mais.